Bom dia, estudantes da terceira série. Estamos aqui para mais uma aulinha de história. E vamos continuar falando sobre o imperialismo. Desta vez sobre o imperialismo e suas justificativas ideológicas. Então vamos entender melhor o que era isso. Os países capitalistas agrediram, dominaram e exploraram povos da África e da Ásia. Os povos desses países imperialistas acreditavam que as ações imperialistas eram plenamente justas e até beneficiavam a humanidade. Olhem que absurdo! Quem acreditava nessas ideias aceitava o imperialismo. Alguns escritores da época escreviam poemas justificando essas ideias. O poema O Fado do Homem Branco, por exemplo, glorifica a expansão imperialista como uma missão civilizadora e mascara a violência da exploração. A obra do Conde de Gobineau, ou Gobineau, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, incentivava os franceses a virem para o Brasil. Entre os vários argumentos racistas apresentados nessa obra, apareceu ainda que a população brasileira miscigenada iria diminuir gradativamente até desaparecer. Por isso que ele queria que os franceses viessem morar aqui no Brasil, para diminuir cada vez mais a população brasileira. Outro absurdo. Mas é bom lembrarmos que a ciência comprova que não existem raças humanas. Por exemplo, quando o branco e o negro praticam futebol em igualdade de condições, fica evidente que ambos possuem a mesma capacidade física e mental. Bom, existe uma infinidade de assuntos para serem tratados, né, que são tratados sobre o imperialismo, mas infelizmente 2 aulinhas só é impossível. Mas vocês podem pesquisar, vocês mesmos, sobre a Conferência de Berlim, cujo objetivo era dividir a África entre os países imperialistas, a Guerra dos Boeres, ocorrida na África do Sul, na qual holandeses e ingleses disputavam as riquezas da região, o Apartheid, um regime absurdo que separava brancos e negros. Os negros não podiam, eram proibidos de frequentar os lugares que os brancos frequentavam. A revolta dos cipaios, que ocorreu na Índia, e por aí vai, tantos outros assuntos mais. Bom, vocês vão, depois que vocês lerem e assistirem às aulas, né, e assistir principalmente a aula do Centro de Mídias, que está explicando bem esse texto aí sobre o imperialismo, aí vocês vão responder as questões propostas. A primeira é sobre o Fado do Homem Branco. Vocês vão ler o poema e depois responder o que o poema nos indica sobre a visão dos europeus a respeito dos povos que colonizaram. Qual seria esse fado segundo o poema? Eu praticamente já expliquei para vocês, né? A 2, observe a obra ao lado. Infelizmente está pequenininho aí, não deu para aumentar não. A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Ele fez essa obra em 1895. E responda: qual teoria racista pode estar contida na ideia central desta obra? E a 3, outra figurinha pequenininha também, infelizmente. Você consegue identificar o discurso da superioridade europeia nesta propaganda de sabão do século XX? Justifique sua resposta. Aproveite e pergunte para a professora de inglês o significado da frase que está escrita no cartaz aí. Boa aula para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.